Olha, se eu fosse você, não pintava a parede de cinza não, pintava a parede de preto. Pois é, acho que todo mundo já passou por situações ou conhece um palpiteiro. E hoje eu venho falar como você vai lidar com esses palpiteiros de plantão. Eu sou Flávia, sou terapeuta e life coach. A primeira coisa que você precisa entender é que nós não temos controle sobre as outras pessoas. Em um momento da minha vida, eu convivi com uma pessoa que palpitava muito na minha vida, inclusive a cor da parede que eu ia pintar a minha casa. E era tão invasivo a ponto de, se eu gostava só de bromélias, ela aparecia na minha casa com uma margarida, com a convicção de que margarida era melhor para a minha casa. Vamos fazer o seguinte, olha a situação de fora, dá uns 3 passinhos para trás e enxerga essa situação do palpite. Vamos pensar num mundo ideal de que as pessoas são legais, de que as pessoas são maravilhosas, de que as pessoas querem o bem das outras. Quando a gente consegue pensar isso, a gente olhando essa situação de fora, de alguém dando um palpite, pode ser que verdadeiramente aquela pessoa esteja querendo te dar uma melhor informação. Que na verdade o que ela quer é assim, nossa, mas eu já sofri, então eu quero ensinar para ela que ela não precisa sofrer. Poxa, já pintei minha casa de cinza, enjoei, eu tô dando só uma dica para aquela pessoa. Então quando a gente olha assim de fora e a gente enxerga, poxa, essa pessoa só tá querendo ser legal. Às vezes ela não sabe a forma de ser legal, às vezes ela não sabe a forma de se expressar, às vezes ela nem percebe que está sendo invasiva. Mas, de novo, a gente não está aqui para buscar uma justificativa pela atitude do outro e nem para tentar ensinar as outras pessoas a serem diferentes, até porque ninguém disse que é certo ou errado dar palpite ou não. A questão toda é você. Então, o que você vai fazer quando alguém der um palpite de algo que você não gosta ou que você não quer comprar como verdade? Você vai pensar ou vai dizer, se você tiver intimidade, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. E pode ser sobre tudo. Esse é um processo do Access que eu uso muito. Depois que eu aprendi ele, eu uso constantemente. E eu uso, inclusive, dentro do meu âmbito familiar, para evitar conflitos, sabe? Mas usa esse termo, interessante ponto de vista, o seu ponto de vista, com moderação. Muitas vezes é interessante que você fale isso só para você. E automaticamente, quando você ressignifica esses palpites, você passa a não mais discutir, a não ficar com raiva, a não ficar com esses sentimentos dentro de você, a não carregar mais essas pessoas dentro de você. Você começa a ficar mais leve e automaticamente aquela pessoa sente a sua leveza. Em casa, às vezes, eu e meu marido, a gente discorda de algumas coisas. E aí eu vou e simplesmente digo, interessante ponto de vista. Às vezes, quando eu sinto que a gente já está chegando num momento em que a gente vai discutir, eu fico quietinha. Eu normalmente vou no banco de trás e ele vai na frente porque eu tenho 2 bebês. E às vezes ele estava falando, e esses dias aconteceu uma situação dessa. Ele começou a questionar alguma coisa que eu não peguei, eu acho, que era para pegar pra gente ir pra casa da minha mãe, eu não me recordo muito bem qual foi a situação. Só que eu estava com 2 crianças, enfim, eu não consegui me lembrar daquilo. E eu comecei a ficar com muita raiva do que ele estava me dizendo, porque eu achei aquilo muito injusto. E a gente quase começou uma discussão. Até que eu, quietinha, não precisei falar para ele, peguei e pensei, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista. E me calei. E nesse momento que eu me calei, ele ressignificou tudo que ele estava dizendo para mim e chegou e falou de forma diferente. Falou, desculpa, mas tá bom, vamos lá, vamos tentar resolver da melhor forma possível. Olha só que legal. E acreditar num mundo melhor, com pessoas melhores, se você é uma pessoa incrível, se você não faria nenhum palpite na maldade, você começa a enxergar o outro como você. Vocês conseguem me entender? Então, eu acredito verdadeiramente hoje que os palpites são feitos da melhor forma possível, com a melhor das intenções. Porque a outra pessoa, provavelmente, de acordo com toda a sua história de vida, com todas as suas crenças, ela tem certeza de que aquele é o melhor caminho, de que aquela é a melhor cor para a parede, enfim. E o que é certo para ela, não necessariamente é certo para você. E talvez seja isso que ela ainda não tenha acordado, seja isso que ela não tenha ainda despertado. Só que não é você o responsável por despertar isso no outro. E às vezes aquele palpite que é um pouco mais grosseiro, ele pode vir de uma pessoa que está vivendo uma vida infeliz e aí está querendo te trazer para essa energia infeliz. E use mesmo, interessante ponto de vista, você tem esse ponto de vista, eu tenho o meu ponto de vista porque eu tenho a minha história e você tem a sua história. Espero que esse vídeo te ajude, que nutra você e sua alma. E se fez sentido para você, curte, comenta aqui embaixo, compartilha essa mensagem com seus amigos e toca o sininho para você sempre receber a notificação de vídeo novo em primeira mão. E me segue lá no Instagram, Flavia.Ramos com 2 S no final. Lá eu compartilho a minha vida, mensagens de luz, o dia a dia com a minha família.
Muita luz e gratidão na sua vida. Tchau!